Boa tarde a todos, obrigada pela presença de vocês aí. Eu sou Márcia Baima, sou fonoaudióloga, trabalho no Hemorrio, no setor de ambulatório, atendo crianças, adultos e adolescentes, em alguns momentos atendo idosos também, quando eles aparecem lá com alguma questão. E hoje eu vou apresentar para vocês um dos nossos projetos, chamado Oficina da Memória, tá? Então, pode passar, por favor, o slide. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, assim, eu quero falar um pouquinho de como surgiu a Oficina da Memória, né? A doutora Ana Maria Mack, que é uma hematologista lá do Hemorrio, que coordena o projeto Melhor a Viver Sem Dor. Ela é uma médica muito sensível, muito preocupada com as questões dos pacientes com doença falciforme, questões que eles trazem. E ela começou a observar que esses pacientes, eles tinham dificuldades, muitas vezes, de compreender as orientações que ela dava durante as consultas médicas. Esses pacientes, muitas vezes, traziam queixas de esquecimento, né? Eles traziam queixas em relação à memória, dificuldade em lembrar de tomar um medicamento, dificuldade em lembrar, esquecer, às vezes, uma consulta. E aí ela, muito atenta a essas queixas, me procurou perguntando o que nós poderíamos fazer para ajudar esses pacientes, né, com doença falciforme nessas queixas de esquecimento. E aí nós começamos a conversar sobre esse projeto, que é a Oficina da Memória. A gente sabe, né, que os pacientes com anemia falciforme, principalmente os com anemia falciforme, SS, eles têm alto risco para acidente vascular cerebral, para ataques isquêmicos transitórios, infartos cerebrais silenciosos ao longo da vida, né? A gente vê crianças tendo AVCs, a gente vê adolescentes tendo isquemias transitórias, né? E a gente sabe que existem as isquemias silenciosas, esses infartos silenciosos que acometem esses pacientes com alguma frequência ao longo da vida. E qual é a consequência disso? Né? A consequência é do efeito cumulativo dessas complicações é um funcionamento intelectual rebaixado, é um déficit cognitivo. Eles começam a ter déficits nessas questões, né? Nessa área, nas funções cognitivas. Então, a doutora Clarice Lobo, no primeiro dia desse encontro, ela falou um pouco, né, sobre essa degeneração dos órgãos, que é uma característica, né, da doença falciforme. E o cérebro é um órgão e ele vai sendo acometido por esses AVCs, por essas isquemias, e a consequência é o déficit cognitivo, né? Isso repercute na diminuição do rendimento escolar. E a diminuição do rendimento escolar muitas vezes provoca a evasão escolar. Essas crianças ficam com dificuldades, esses adolescentes ficam com dificuldades na aprendizagem. Isso depois repercute mais na frente na questão da inserção no mercado de trabalho. Então, uma coisa vai gerando a outra. E sem contar que existe todo um sofrimento psicoafetivo derivado dessa situação. Tá? Pode passar, por favor. Então, o que é a Oficina da Memória? Né? A Oficina da Memória, eu e a doutora Ana Mack, a gente conversou e pensou, né? Chegamos à conclusão de que deveríamos construir, elaborar um projeto chamado Oficina da Memória, que são encontros semanais. Eu não gosto de chamar de consultas, né? Eu gosto de chamar de encontros. São encontros semanais com um paciente,
que tem uma duração mais ou menos de 50 minutos para estimulação ou reabilitação das funções cognitivas. Que funções cognitivas são essas? Percepção, atenção, memória, linguagem e funções executivas. Funções executivas, só para esclarecer aqui rapidamente, é a nossa capacidade de planejar, organizar e executar tarefas, tá? No nosso dia a dia. É a nossa capacidade de solucionar alguns problemas também que surgem no nosso dia a dia, é a nossa capacidade de flexibilizar o pensamento e o nosso autocontrole, a nossa capacidade de inibir impulsos. Então, as funções executivas assim, estão com a gente o dia todo, né? Quem não conhece uma pessoa que é super desorganizada, né? Quem não conhece uma pessoa que planeja e não consegue executar uma tarefa, né? Quem não conhece uma pessoa que às vezes não consegue solucionar pequenos problemas do dia a dia. Então, isso aí é, muitas vezes, uma dificuldade nas funções executivas. E essas funções cognitivas, né, de percepção, atenção, memória, linguagem, funções executivas, elas se desenvolvem a partir da infância. Tá? Elas vão se desenvolvendo até que a gente chega na vida adulta com elas já estabelecidas. Então, a oficina da memória são encontros para estimular ou reabilitar essas funções cognitivas. São encontros individuais com o paciente, né? Mas pode acontecer em grupo também. No Hemorrio, eu optei por fazer individual, porque a gente... É por uma questão de espaço físico e por uma dificuldade de conseguir coordenar, né? Que os pacientes fossem no mesmo dia, no mesmo horário, para esse atendimento. Às vezes é difícil conciliar. Então, eu optei pelo atendimento individual, mas nada impede, se alguém quiser criar uma oficina da memória no seu serviço, que seja feita em grupo também. É bem interessante, tá? E a oficina da memória ela é destinada a adolescentes e adultos com doença falciforme. Atualmente, por conta da pandemia, a gente não está podendo fazer muitos atendimentos, mas até antes da pandemia, a gente recebia pacientes com outras doenças de base, né, outras doenças hematológicas de base, para a oficina da memória. Né? Pacientes que tinham também queixa de esquecimento, queixas de memória, e aí foram encaminhados para a oficina da memória. Mas o projeto inicial ele é destinado a adolescentes e adultos com doença falciforme. Pode passar, por favor. E o que nós queremos com a oficina da memória? Primeiro, a gente quer avaliar as funções cognitivas desses pacientes para determinar as dificuldades. Tá? Então, a gente precisa conhecer esse paciente, né? A gente precisa conhecer onde estão as dificuldades cognitivas desse paciente. Depois, a gente quer ampliar a autopercepção do paciente sobre suas dificuldades, mas também suas potencialidades. Eu acho esse item aqui o mais importante. Por quê? Eu quero que o paciente saiba o que ele precisa melhorar, né? Quais são as dificuldades dele. Porque quando você avalia as funções cognitivas de um paciente com anemia falciforme, ele vai descobrir o que está ruim em termos de cognição. Então, ele vai conhecer as suas dificuldades, é importante que ele saiba disso, mas é mais importante que eu frise também as suas potencialidades. Por quê? O paciente, quando recebe o resultado lá da avaliação cognitiva, com
um monte de coisa rebaixada, atenção rebaixada, memória rebaixada, função executiva lá no pé, ele fica arrasado, ele chega muito, muito chateado na oficina da memória, né? Ele mesmo fala, nossa, eu estou muito ruim. E cabe a mim, que sou uma profissional da reabilitação, mostrar a esse paciente que ele tem potencialidades, ele tem potencial para melhorar, ele tem potencial para fazer outras coisas, para executar outras coisas. Então, a gente precisa reforçar isso no paciente que vem para a gente, para a oficina da memória, tá? Porque é importante o autoconhecimento, né? É importante que a gente saiba as nossas limitações, mas é importante que a gente também tenha certeza do nosso potencial. Então, eu preciso passar isso para o paciente. Eu não posso deixar a autoestima dele cair. Um outro objetivo é estimular as funções cognitivas através de atividades específicas, né? E trabalhar junto com o paciente uma nova forma ou um auxílio para desempenhar uma atividade, favorecendo a autonomia dele. Então, o que a gente vai fazer? Trabalhar com o paciente alternativas, né? Mudanças de alguns hábitos também, mudanças no ambiente. Então, o paciente ele precisa entender que se ele está tendo esquecimentos, se ele não consegue lembrar o horário do remédio, o horário de tomar o remédio, se ele não consegue lembrar a data e a hora de uma consulta médica, se ele esquece a panela no fogo, enfim, a gente precisa modificar algumas coisas. Ele precisa ter uma memória externa, vamos dizer assim. Igual ao computador, né? Que a gente tem um HD externo para guardar as coisas importantes que a gente não quer que se perca. Nós, em alguns momentos, precisamos ter uma memória externa, quer dizer, a gente precisa de um auxílio, nem que seja um bilhete enorme na porta da geladeira, nem que seja o alarme do telefone celular tocando para te lembrar de alguma coisa, nem que seja um timer de cozinha, enfim, você precisa criar estratégias para te ajudar nessa memória, para ajudar a sua memória que não está dando conta do recado. Passa o slide, por favor. E por onde começamos na oficina da memória? O paciente ele é encaminhado para a gente, para a oficina da memória, pelo médico assistente, né? O médico que o assiste. No primeiro encontro, o que eu faço com esse paciente? Eu faço uma anamnese, quer dizer, eu colho a história dele, eu aplico a escala de queixas subjetivas de memória, tá? Que já existe uma adaptação para o português e é de domínio público. E aplico também um teste de rastreio cognitivo. Eu escolhi o MoCA, que é a avaliação cognitiva Montreal, também é de domínio público. Isso é um rastreio, né? Um primeiro contato com esse paciente para conhecê-lo, para ver como ele se sai nesse rastreio. Se o resultado dele é normal, eu dou orientações gerais. Essas orientações gerais, vou falar para vocês que eu fiz uma live sobre essas orientações. Durante a pandemia, a gente fez várias lives, como a Elvira mesmo falou. E uma delas é a minha live, dando essas orientações gerais na Oficina da Memória. Está disponível no Instagram, no IGTV, no Instagram do Melhor é Viver Sem Dor. Quem tiver interesse em conhecer essas orientações gerais pode acessar o IGTV, tá? Do Melhor é Viver Sem Dor. Então, eu dou só orientações e esse paciente segue. Se o rastreio der alterado, eu vou encaminhar esse paciente para a ANP. O que é a ANP? Avaliação neuropsicológica. Lá no Hemorrio, nós temos uma psicóloga que faz avaliação neuropsicológica, que é uma avaliação mais aprofundada dessas funções cognitivas.
A psicóloga fazia avaliações somente em crianças, e com a oficina da memória, passamos a encaminhar adolescentes e adultos também para essa avaliação, para que a gente pudesse desenvolver melhor o nosso trabalho na oficina da memória. Pode passar o slide, por favor. E aí, quando esse paciente vem para mim, com esse laudo, quando ele retorna com esse laudo da avaliação neuropsicológica, os encaminhamentos são feitos, porque muitas vezes é detectado nessa avaliação que o paciente está em depressão, que ele tem uma ansiedade excessiva, que ele precisa passar por um neurologista, ele precisa ir para uma psicóloga, e aí os encaminhamentos são feitos, tá? E no laudo eu vejo quais são as funções cognitivas que precisam ser trabalhadas nesse paciente. Então, eu planejo as atividades de acordo com o resultado dessa avaliação. Então, as atividades, elas envolvem um trabalho com calendário, trabalho com leitura, né? Os pacientes ficam muito frustrados, porque eles falam para mim, Márcia, eu parei de ler livro, parei. Porque quando eu vou ler o segundo capítulo, eu não lembro mais do primeiro. Então, os pacientes simplesmente abandonam a leitura porque não conseguem dar continuidade. E aí a gente trabalha com algumas estratégias, porque a leitura é uma atividade cognitiva importantíssima. Então, a gente não pode deixar de ler e não pode deixar esse paciente abandonar a leitura, né? A gente trabalha com jogos variados. Então, tem jogo para memória, jogo de atenção, jogo de raciocínio lógico. A gente recebeu um financiamento, nós submetemos o projeto a um financiamento e recebemos dinheiro verba para comprar alguns materiais, tá? Por isso que a gente tem um tablet para trabalhar com os pacientes, a gente tem um notebook, a gente comprou alguns jogos específicos, em função desse financiamento. Então, a gente tem alguns materiais, alguns exercícios que a gente faz em folha de papel mesmo. Então, tem atividades de labirinto, de caça-palavras. Eu uso muito material como encarte de supermercado, cardápio de restaurante. Tá? Então, eu uso materiais variados e que estão de acordo com a faixa etária do paciente. A gente não vai, na oficina da memória com adolescentes e adultos, infantilizar esse paciente. Não, a gente vai trabalhar com jogos, mas sempre de acordo com a faixa etária, respeitando a faixa etária desse paciente. Muitas vezes, com o adolescente, o trabalho é muito voltado para a questão do estudo, né? Como estudar, como aprender, como melhorar o desempenho nos estudos. Então, às vezes, é focado nisso com adolescente. Eu uso também muito cronômetro. A gente faz muitas atividades usando tempo, usando cronômetro com esses pacientes. Então, as atividades elas são variadas e sempre de acordo com o resultado da avaliação neuropsicológica. Pode passar, por favor, o slide. E aí, finalizando quase, tem alguns registros aí dos pacientes. Essa paciente que está segurando uma cadernetinha é um brinde nosso da Oficina da Memória. Esse aí é o símbolo da Oficina da Memória, que é essa lâmpada com uma cabeça, um cérebro iluminado. E a gente, no início do tratamento, a gente dá uma agendinha, né, uma cadernetinha, para que os pacientes anotem algumas coisas, para não esquecer, né? Olha aí a memória externa. Essa paciente que está com a caderneta foi muito interessante, porque ela tinha parado de estudar, e aí depois que ela frequentou os encontros da Oficina da Memória, ela resolveu voltar para a escola, e foi bem, bem bacana. Aí embaixo
É uma caneca que a gente presenteia também os pacientes no final do tratamento, né? Quando a gente acha que o paciente concluiu as suas sessões, né? Os encontros, quando ele se sente melhor consigo mesmo, a gente dá um fechamento para essas consultas, né? Esses encontros, e aí ele ganha uma caneca. Então tá aí essa paciente bem contente aí no dia da entrega. Tem uma outra paciente usando o nosso notebook, outra usando o tablet. Eu fiz um pequeno grupo aí, nessa foto onde está escrito Oficina da Memória, eu fiz um pequeno grupo com essas duas pacientes, que foi bem interessante, foi um grupo que eu consegui formar, com duas pacientes que eram bem animadas, e foi interessante, foi um trabalho legal com elas. E aí, do lado, tem um adolescente que pediu para levar livros para ler em casa. A gente tem também uma biblioteca no setor, uma hemoteca, que a gente chama de hemoteca. Isso aí é um outro projeto do Melhor Viver Sem Dor, que não dá para falar aqui, mas esse paciente levou livros para ler em casa, esse adolescente. Então, a gente fica eu particularmente fico muito feliz com alguns retornos assim, que a gente vai recebendo dos pacientes. Pode passar, por favor, o último slide. Gente, isso era o que eu queria mostrar para vocês, o nosso trabalho da Oficina da Memória. Quero agradecer a audiência de vocês. O meu contato está aí, o meu e-mail, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, caso algum serviço queira ter uma Oficina da Memória, a gente está disponível para passar, né, a nossa experiência e como a gente montou esse projeto, tá bom? Tem aí o livro Nas Veias de Cauã, que é um outro projeto que eu encabecei, né? O livro Nas Veias de Cauã, de minha autoria. Quem tiver interesse em ler essa história pode adquirir o livro digital no www.melhoraviversendor.com.br. Está sendo sorteado alguns aí, mas ele também está disponível lá na plataforma. Gente, obrigada e até a próxima.